Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós estamos aqui no mês de maio de 2025 e teremos mais uma pessoa do Grupo Vinde a Mim e do Ministério de Música. Seja bem-vindo, Breno Batista. Como vai? Tudo bem, Vera. Obrigado pelo convite. É um prazerzão estar aqui, tá certo? Com vocês. Tá certo. E Breno, já faz algum tempo assim, né? Você já é um veterano lá no Grupo Vinde a Mim. Desde quando que você entrou no Vinde a Mim? Por que você entrou no Vinde a Mim? Vera, eu tava com uma amizade, assim, né? De infância ali, a gente brincava, né? Tinha umas brincadeiras. E certa vez, assim, o meu amigo de infância era o Luquinhas, né? E ele sempre gostava de... Tava frequentando o grupo de coroinhas, né? Mas eu não, né? Ainda não tava no grupo de coroinhas, não me chamava tanta atenção o serviço dos acólitos, apesar de ser muito importante, né? Mas aí eu sei que ele me chamou para ir para uma missa, a gente foi para essa missa, e depois dessa missa eu tive uma sede muito grande de ficar indo todo dia, né? E eu fiz esse convite para ele, né? Ei, Luquinha, vamos para a missa todo dia? Que eu fiquei tão feliz, eu não sei explicar, mas eu senti algo que me deu essa sede de ir todo dia pra missa. Aí ele fez tipo uma brincadeira, ele tá doido, né? Um negócio assim, ele falou, né? E aí tudo bem. Aí eu sei que teve uma outra vez que a gente foi pra missa e tinha uma irmã lá da comunidade, que era a Julita, fazendo umas inscrições de seminário, né? E ela perguntou: vocês querem participar do seminário, da comunidade? E aí eu, sem saber o que era seminário, né? Sabia que era, assim, para ser padre, né? Aí Ah, eu me explica um pouco mais. Ela explicou um pouco mais o que era o seminário. E aí olhei pro Luquinha, vamos. Aí a gente foi junto, né? Foi junto. E aí onde conheci a foi? Onde comunidade. foi? Foi na sede ali perto do tempo, era ali perto do Geraldinho, né? Eu acho que Ah, sim. aquela rua é... Ela fazia inscrição na paróquia? Sim, ela Ah, tá. fez a inscrição pós-missa, né, ali na paróquia, e aí depois tinha um local diferente que era a sede da comunidade antiga, né, que hoje a gente está numa nova sede. E aí fui para esse momento, gostei muito, né, teve esse momento, teve muita música, fiquei muito encantado, assim, com a questão... Eu sempre gostei de música, né, me senti muito encantado e chamado assim para continuar na comunidade. Fui bem acolhido também. As pessoas me trataram muito bem. Eu me senti muito amado, sabe, velho? E aí eu fiquei lá, né? E estou lá ainda. Mas você começou a tocar e cantar quando? Foi já sabia ou não? Não, nesse processo quando eu entrei na comunidade, eu não sabia tocar ainda, né? Tinha um outro amigo também, que é o Júnior, né? E ele tocava músicas, gostava mais de música secular, né? Tocava algumas religiosas assim, mas a maioria era secular, Legião Urbana, essas canções. Aí eu peguei, eu gostava também um pouco, e aí comecei a aprender, né? Eu ia lá, ele me ensinava uma música, aí eu peguei e fui pegando gosto. Teve um princípio assim de, de ir em frente no instrumento, só que aí eu dei uma parada, né? Dei uma parada no No violão. instrumento, no violão. E aí eu peguei, retomei, ingressei de novo, porque como a gente era amigo, né? O violão sempre fazia parte ali do nosso relacionamento, ali Na do amizade, nosso né? convívio, né? Que a gente pegava o violão, tocava música, enfim. Aí eu voltei de novo pro violão. Aí comprei um violão de um amigo de escola, e aí comecei a tocar, né? Comecei a tocar um pouco mais. E aí roubaram esse violão, né? Roubaram esse violão, tava indo pra praia e roubaram esse violão. Fui tocar na praia e roubaram. E enfim, aí minha mãe se juntou com a minha avó, compraram um Ah, outro legal. violão, né? E aí voltei. Aí depois desse outro violão, aí já não parei mais. Fiquei estudando e fui pra comunidade. Eu servia no grupo das crianças, Mas né? tocando? Tocando já no grupo das crianças. Aí eu ajudava a Samila, né, no tempo, a Samila cantando, eu ajudando ela, e tal. E aí eu fui crescendo assim em responsabilidade nos serviços da comunidade, Tinha a né? Viviane também, né? Tinha a Vivi, Aí pronto. tu deve ter aprendido muito violão com ela também, Pronto, né? não posso esquecer da Vivi, porque a Vivi também foi uma pessoa muito importante também no meu crescimento, né? Ela, assim,
passou logo uma pasta de cifra que ela Olha tinha. aí. E aí eu fui batendo os xerox das pastas dela. Criei a minha pasta, né? Junto com a ajuda dela, né? Criei minhas pastas para poder tocar no grupo Sementinha. E aí a Vivi também foi me dando uns toques. Breno, faz isso e tal. Ela tinha um pouco mais de experiência, né? Eu acho que já tava lá mais 2 anos a mais do que eu, enfim. E aí teve também um grande também amigo, Elisier, também, que me ajudou bastante também. Então, a primeira missa, a gente ensaiou, né? A primeira missa, Breno, ensaiamos, a gente foi tocar junto, e aí ele deixou meu violão ali um pouquinho mais baixinho, dele mais em evidência, né? Mas aí eu tava tocando com ele também, me deu bastante segurança, né? Pra poder tocar novamente. Enfim, eu tive várias ajudas aí, vários cinerineus aí na música também que me ajudaram, né? E também o ponto de ficar observando, né? Eu gosto muito de observar outros músicos tocar, né? E eu gosto muito do Pedro também, do Dedé também tocando, né? E aí eu fiquei observando também, trouxe algumas ideias deles também para minha música, pro jeito de tocar, enfim. E você também compõe? Sim, Vera, eu componho, faço músicas, né? E assim, nos momentos de oração, Deus vai me dando melodias, né? E tipo assim, eu não tenho, assim, sendo sincero, eu não gosto muito das letras que eu faço, né? Eu faço a letra, mas eu não, a priori, assim, eu não gosto. A maioria das vezes eu não gosto da primeira letra que sai. Aí, às vezes, eu deixo ela um pouco parada, a música ali. Aí, volta a ver de novo, novamente, revisar, né? E aí, fica, às vezes, calando no meu coração aquela letra. Ou, se não, eu volto e troco com uma nova inspiração, né? Rezo novamente para o Senhor continuar falando. Assim, mas pra mim, velho, eu acho que o principal da canção, eu acho que é a melodia, sabe? E aí eu acho que é a alma da música, né? Eu tento cada vez mais assim estar mais unido ao Senhor para que ele me dê uma melodia bonita, né? Para que ele me dê uma melodia boa para nascer uma música boa, né? Uma canção legal. E aí, enfim, vem essa parte da letra que às vezes precisa mais de um trabalho melhor. Às vezes eu chamo outros irmãos para compor comigo, né? A Ruth também tem composição comigo, né? E outros irmãos também que têm composição comigo, né? A gente se junta. Hoje no Ministério também já está com um projeto de um laboratório assim de composição, né? A gente vai para a capela e nasce uma melodia, a gente, todo mundo ali se junta e dá ideia na letra e vai nascendo, tá nascendo uma música aí muito boa, né? Que a gente está quase terminando, mas é algo que a gente está trabalhando junto. É uma experiência muito nova que a gente está vivendo, né? E bem legal. Breno, eu acho que os músicos católicos, sabe, que fazem melodia, sabe? Eles têm uma grande oportunidade de, na missa, fazer a melodia para o salmo, né? E aí, vocês assim também não gostam de fazer, vamos fazer a melodia desse salmo e vamos deixar aqui gravado para a gente mesmo. Porque eu não sei assim como é que o pessoal do Ministério de Música faz. Essa música ficou legal, vamos gravar, certo? Nem que seja no celular ou pela mesa de som, não sei. Ou vocês perdem as melodias dos salmos que vocês fazem. Eu acho muito rica essa parte de salmo da missa. Vera, assim, é muito importante, né? Porque o salmo é a liturgia, né? É algo que vem da leitura, que vem da Bíblia, né? Que vem do próprio Deus, né? Inspiração de Deus, né? Então a letra é dele, né? É algo muito importante, né? E sobre a questão das gravações dos salmos que a gente gosta, sim, às vezes alguns eles ficam, né? Eles ficam marcados, né? E a gente continua a usar porque a melodia ali é uma inspiração, foi uma inspiração de Deus e é algo bonito, né? A gente acha bonito ali aquela inspiração que o Senhor deu para aquele salmo e aí a gente continua a usar, mas às vezes algumas se perdem, né? Por vários motivos. Às vezes a gente esquece de gravar por conta ali da missão, né? A gente tá totalmente ali voltado para a missão e aí passa, né? Não grava. E também nos ensaios às vezes é corrido. Quando tem ensaio, né? Porque se for uma missa, claro, uma missa assim
que a gente precisa ensaiar, a gente vai ter esse momento de ensaio, mas tem missa ali, às vezes, no cotidiano da gente que a gente não ensaia. Pega ali só, pega a música, monta o repertório e faz na hora, né? Mas a gente tenta cada vez mais ter esse repertório de salmos, né? Para poder ficar no na nossa bagagem, né? Porque, por exemplo, né, repertório. o padre Reginaldo Manzotti, a gente ia assistir missa com o padre Reginaldo na televisão, na TV Evangelizar, ele sempre usa a mesma melodia, né, do salmo, né? Você já sabe até como é que ele vai cantar. Mas eu acho que vocês de vez em quando usam a mesma melodia do salmo para alguma missa, né? Não precisa nem ensaiar, porque a gente já está no sangue, não é isso? Uhum. Sim, trabalhar a canção, trabalhar a melodia, ela é muito importante, né? Porque o nosso papel é levar o povo a rezar, né? E quando se tem uma melodia que já é conhecida, favorece ao povo cantar, né? Rezar com a gente, né? Então é um ponto que também até o nosso fundador ele sempre fala, né? Trabalhe com o povo para ele também rezar com você, cantar com a gente, né? Cantar com a gente do ministério. Então é algo que a gente também tenta trabalhar para poder fazer com que o povo cante com a gente, né? Então essa melodia que o padre Reginaldo Manzotti usa sempre deve ser também uma ideia assim, uma sacada de que o povo cante, né? E que seja uma melodia conhecida, né? Para que o povo também cada vez mais reze e entre nesse momento de oração, né? Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. E quem está, assim, participando de grupo de oração,
e que gostaria de entrar no Ministério de Música, certo? O que, assim, ele deve levar em conta para saber se ele realmente tem o dom para participar do Ministério de Música? Porque eu estava conversando com outras pessoas e eu acho que o Ministério de Música não é só cantar, não é só tocar, né? Eu acho que o Ministério de Música também, ele também envolve toda aquela parte musical. Digamos, quem que vai cuidar da mesa de som? Sabe? Eu fico preocupado com essas coisas. Então, eu não sei, mas eu acho que uma pessoa que talvez goste de música bastante, tem um bom ouvido, ele quer participar do Ministério de Música, mas não sabe cantar nem tocar, ele poderia pelo menos ficar na mesa de som. Eu não sei se existe esse papel. Existe? Existe, só que assim, Vera, assim, é difícil uma pessoa. Assim, ao meu ver, eu acho difícil uma pessoa ter interesse de ficar nessa questão da mesa de som, né? É muito importante. É muito importante um mesário, né? Um técnico de som que nos ajude na missão, né? Por exemplo, às vezes a gente vai fazer missão na comunidade, tem que tocar e tem que fazer o som. Então é muito difícil. Algum ajuste ali e é errado isso, né? Porque tem que ter um técnico de som ali que fique ajudando. Só que assim, para ter essa experiência de técnico de som, de saber ajudar na missão nesse ponto, também precisa muitas vezes dessa experiência de serviço na parte instrumental mesmo, ou ser cantor, assim, passar um tempo também de experiência nessa parte do canto também. Eu acredito que é muito importante para poder entender um pouco o que é a microfonia, por que está acontecendo aquela microfonia, por que o violão tá dando também aquela microfonia de grave também que o violão às vezes dá quando tá perto da caixa. E quando ele toca e quando ele canta, ele entende melhor o que está acontecendo ali, né? Claro que estudar a parte técnica também você pode entender, né? Só que quando você vive, eu acredito que é bem melhor para poder ir para essa parte da questão do técnico de som, né? Na questão para ser um ministro de música, Vera, eu vejo assim, eu tenho um ponto que o ministro de música ele leva as pessoas a rezar, né? E tem um ponto que é muito tem que ter uma cautela para poder primeiro admitir uma pessoa no ministério, né? Sem assim, vindo querendo saber, a gente tem que primeiro saber a experiência, né, que ele tem para poder servir no ministério, porque tem que ter um cuidado muito grande, certo? Por exemplo, a gente está num grupo de oração e lá está acontecendo um momento de oração que o Senhor está falando, uma proclamação, e aí eu coloco um irmão que teve interesse de entrar no ministério, né? E aí, não porque ele quer, mas por falta ainda de formação, ele pode ter alguns erros que vai atrapalhar as pessoas a escutar o que é o mais importante naquele momento, né? Que é a proclamação, que é o que o Senhor está falando, é a palavra de Deus, né? Porque a gente às vezes faz, né? Música e palavra de Deus ao mesmo tempo, ali uma música de fundo. E se eu coloco uma pessoa que tem interesse para tocar um violão, e aí ele toca umas notas desafinadas, ele tá tocando muito alto, questão de dinâmica, a pessoa tá cantando ali junto, né? Tá desafinando. E, por exemplo, não consegue entrar no tom. Aí a pessoa para de escutar a voz do Senhor ali, a palavra de Deus, e vai prestar atenção nesse irmão, né? Então, por exemplo, a gente na comunidade está montando tem esses pontos da gente destinar essas pessoas para uns grupos menores, por exemplo, grupo das crianças, né? Do Cimentinho, onde eu cresci também, na questão musical. A gente pra via... tomar experiência, né? Sim, a gente via para lá para ter mais experiência, porque assim, se você desafinar para as crianças, elas não... Algumas nem vão entender, tipo assim, vão achar um pouquinho estranho, né? Mas nem sabe o que é aquilo, né? A parte técnica, ela não vai entender. É um estágio, não vai né? te julgar também. Então é um cuidado com os meninos que estão indo para lá para se preparar, para poder ir avançando para o grupo de jovens, para o grupo dos adultos. Então tem que ter um cuidado, né? A gente também não, por exemplo, eu tenho muito interesse, né? Então vamos botar tu logo para cantar um salmo, né? Lá, a missa do Padre Marcos, a gente vai colocar você. Então, não, né? Não agora.
vamos passar um tempo aqui, vamos cantar um pouquinho com a gente, serve em missões menores e depois vai galgando cada vez mais um avanço, né? E aí você vai ter oportunidades de cantar um salmo, de cantar em missões que exigem mais uma qualidade vocal para que você não atrapalhe o Senhor. Clamo tua presença aqui, acende nova chama em mim, porções redobradas do teu amor, quero receber, ó meu Senhor. Clamo tua alegria em mim e o fogo que inflama-me, toda a liberdade do meu ser, quero teu Espírito no meu viver. Vem com teu Espírito, vem Senhor, vem e reaviva o meu amor, sopra tua vida em mim, sopra tua vida em mim. Vem com teu Espírito, vem Senhor, vem e reaviva o meu amor, sopra tua vida em mim, sopra tua vida em mim. Clamo tua presença aqui, acende nova chama em mim, porções redobradas do teu amor, quero receber, ó meu Senhor. Clamo tua alegria em mim e o fogo que inflama-me, toda a liberdade do meu ser, quero teu Espírito no meu viver. Vem com teu Espírito, vem Senhor, vem e reaviva o meu amor, sopra tua vida em mim, sopra tua vida em mim. Vem com teu Espírito, vem Senhor, vem e reaviva o meu amor, sopra tua vida em mim, sopra tua vida em mim. E uma questão de ministério de música, sabe o que eu acho? É que não tem nos outros ministérios, é tipo assim, ó, se você estiver no ministério de intercessão, você tá lá rezando, tudo bem, ninguém vai reclamar. Se você fizer parte da liturgia, às vezes você lê uma coisinha errada, passou, pronto. Agora, se você estiver no ministério de música, você cantar desafinado, todo mundo vai prestar atenção, né? Se você tocar errado, todo mundo vai prestar atenção. Então, é um ministério que, além de você errar, você vai ficar um pouco assim chateado, né? Como é que eu digo, hein? Um pouco envergonhado, né? Por ter aquele erro. E por causa disso, a pessoa pode talvez até sair do ministério, se ela não for, não tiver maturidade, né? Por isso que também não pode começar logo. Você é de ministério de música, vai logo cantar aqui na adoração, vai logo cantar lá no salmo. Deve ser por isso, então, né? Para a pessoa não ficar chateada e também não querer sair, né? Sim, tem que ter um cuidado também com uma pessoa ali que tem esse interesse, né? Porque tem que ter um respeito também com a pessoa, né? A pessoa quer se doar, quer servir. O Ministério de Música é um ministério muito visado. Então, tipo assim, abre vaga pro ministério, todo mundo quer ir, né? Só que assim, todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom. Eu acho muito bonito, não querendo fugir da sua pergunta, Vera, mas tem um clipe do Adoração em Vida que ele começa a cantar uma música e ele fala, vão músicos, cantem na frente, né? Aí depois ele fala, agora os intercessores. E aí ele vai falando os dons, sabe? O Valminho é uma pessoa muito ungida também, né? E ele divide muito bem naquela música, se eu não me engano, o céu se abre, né? Quando ele faz a parte exata, se eu não me engano, o céu se abre. E ele faz essa divisão muito bem, porque ele pede para os músicos cantarem em línguas e depois ele pede para os intercessores continuar. Então, por exemplo, se eu coloco uma pessoa que tem vontade ali, né, de servir, mas que ainda precisa de um preparo, é um risco, tanto para ela como para a palavra de Deus que está sendo
ministrada naquele momento, né? E, por exemplo, eu aconselhei uma filha amada, né? Que eu vejo, assim, os meus amigos do ministério como filhos também, né? E aí eu aconselhei ela, eu falei, ó, toque seu violão, né? Toque seu violão, mas não cante agora. Passe um tempo sem cantar, toque seu violão, vá se acostumando com o som das notas. E aí, daqui a um tempo, você vai começar a cantar. E aí a gente vai trabalhar. Eu vou abrir também, se Deus quiser, eu vou abrir cursos de técnica vocal na comunidade. Você vai passar por um período de técnica vocal. Seu timbre é muito bonito. Eu também deixei muito claro também esse ponto, né? É muito bonito mesmo. Mas precisa ainda trabalhar um pouco da questão da afinação. Então é um cuidado, sabe, Vera? Se eu colocar essa irmã para servir e os outros começarem a falar dela, né? E ela entrar nesse viés que você tá falando, né? Se frustrar, ficar triste, se afastar, não servir mais. E ela hoje serve na comunidade, só que serve tocando violão, né? E é uma irmã muito amada, sabe? Muito amada mesmo, e o cuidado é esse. Eu tô falando, assim, um exemplo dela, mas, assim, vários outros exemplos, sabe? Também quando eu comecei na comunidade, eu só tocava, não cantava, né? Então é um tempo que a gente vai vivendo de amadurecimento que depois a gente vai colher muitos frutos, né? Só que quando for servir, já está preparado. Em questão da formação que vocês dão para o ministério, é formação espiritual e formação técnica, então? Sim, tem a formação espiritual, né? Porque a gente tem que cantar unido ao Espírito Santo, né? Sempre. Só que assim, velho, eu tenho um ponto de vista que, por exemplo, os meninos que estão comigo hoje no ministério, todos vivenciam as formações deles espirituais na questão da realidade deles, né? P1, discipulado, consagrado, todo mundo tem a sua formação espiritual, né? E também formação também de crescimento humano. Dentro da comunidade a gente tem essas formações. Como assim? É porque, assim, eu fazendo parte de qualquer ministério, eu vou ter aquelas formações... Sim, porque, ó, se você não for da comunidade, que tem a consagração, né? E que tem também o caminho formativo, se você está no caminho formativo, você tem as formações espirituais, de que crescimento um dia também. específico. Um dia específico. Fora o dia do Ministério de Música é um outro dia, né? É um outro dia sem ser a formação espiritual. Então, os meninos têm, né? Formação espiritual, tem formação também de crescimento pessoal. Então, quando eles vão para o Ministério de Música, eu tento trabalhar a questão musical, né? Claro, tem alguns temas que precisam ser vistos de forma espiritual? Sim. Gente, vamos cantar dessa forma, vamos tentar entrar cada vez mais em comunhão com o Espírito Santo para cantar com unção, vamos cantar dessa forma. Então, a gente tem também formações espirituais, certo? Mas é voltado mais para a questão formativa mesmo, questão técnica de música, né? Tanto para os instrumentistas como para os cantores, né? A gente ensaia, né? Tem os ensaios para a missão, tem também a questão também da nossa parte de estrutura, né? Onde ali cada um tem que também aprender a montar som, tem que aprender também a ligar o seu violão, ligar o seu microfone. Então, os meninos ali na rotina vão aprendendo também, né? Tem algumas formações também de parte de conhecer um pouco os equipamentos, né? Mas os meninos vão crescendo, vão ligando o seu próprio equipamento, né? E aí não precisa não precisa sair de casa para poder ajudar eles, né? Eles já conseguem montar os equipamentos, enfim, tudo sozinho. Em questão de evangelização, certo? A pessoa pode ser padre, pode ser um pregador, pode ser um coordenador de ministério de música, né? E muitas vezes a pessoa pode se frustrar porque ela não está vendo os frutos da evangelização, né? Porque a pessoa pensa que é assim, eu vou evangelizar, vai todo mundo se converter, principalmente da minha família, né? Assim que a pessoa pensa. E aí isso não acontece, normalmente. E
assim, eu vejo que você é muito perseverante, certo? Uhum. Porque às vezes quando a pessoa fica frustrada, a pessoa sai do grupo. E eu vejo que você está muito tempo lá, como é que você faz para perseverar? Como é que você lida com as frustrações? Assim, Vera, eu sou uma pessoa que eu já tô há 15 anos, né, na comunidade, já faz um tempo. E, claro, já tive frustrações, né? Já tive também. É porque assim, eu mesmo às vezes me saboto, né? Porque se eu estiver tocando, tiver um erro, eu mesmo já fico assim, às vezes nem as pessoas nem percebem, né? Mas eu percebo ali, eu já fico Chateado. chateado comigo mesmo, né? Então, às vezes, eu mesmo faço esse papel do crítico, né? Mas eu vejo também que eu tenho que ter cuidado, né, com isso, né? Tanto as minhas próprias críticas, né? Lidar comigo mesmo, né? E lidar com o outro, né? Lidar com o outro que às vezes acontece ali de uma crítica, alguma coisa ali que não ficou tão legal, né? Ou alguma coisa que eu vejo ali que eu não gosto, né? E, tipo assim, realmente, Vera, a gente não é Pedro, né? Que na primeira pregação ali evangelizou 3.000 pessoas, né? E mais, mas eu tento lidar com essa questão, Vera, que não sou eu. Não sou só eu ali numa missão, né? É o Senhor que faz. Eu tô ali e eu sou como um instrumento na mão dele, como um violão. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, essa música ficou tão legal, né? Ou essa proclamação as pessoas poderiam reagir melhor, né? Só que ao mesmo tempo, quando passa essa crítica, esse julgamento de mim mesmo ou de uma outra pessoa, quando passa assim um pouquinho, esfria, aí já Se anima de novo? eu já se animo de novo e já me preparo pro próximo, né? Porque os nossos serviços eles são muito constantes, né? Não dá muito para ficar parando assim e ficar muito lamentando as coisas, não. Já vem outras coisas, já vem. E eu sempre, na minha cabeça, o Senhor é que faz. O Senhor é que faz, assim, eu fico na minha cabeça isso muito forte, sabe? Mesmo quando vem a outra voz, assim, é como se fosse os dois, um anjo mau e um anjo bom, né? Fica lá, mas Você deveria podia ter ser feito assim, isso. E aí, mas aquele anjo, o Senhor, o Espírito Santo ali na minha cabeça, ele sempre cala tudo. É como se fosse aquele mar, né? Que ele acalma, né? E ele acalma tudo isso quando eu coloco na minha cabeça assim que tudo que acontece ali é o Senhor, entendeu? Mesmo em meio à nossa fraqueza, né? A nossa humanidade, mas tudo que acontece ali é o Senhor e eu tenho muita confiança nisso, sabe? Tenho muita confiança nisso. E tu poderia falar um pouco sobre as músicas que tu compôs e que tu vai cantar? Pronto. No momento de adoração, o sagrado, né? É uma canção que eu gosto muito, né? E é um porém que eu quase nunca gosto das minhas músicas, né? Mas o sagrado, eu gosto porque o Senhor ele me deu uma letra diferente, uma letra muito profunda, né? E quando eu escrevi, quando eu escrevi a letra, eu fiz uma mudança nela, né? Até um irmão chegou pra mim e disse, Breno, isso aqui tá um erro de português e tal. E aí verdade, né? Eu vou mudar. Mudei a canção um pouquinho. Mas o Senhor, ele me deu a letra ali, toda a letra, né? E aí ela ficou guardada, né? Eu gravei, ficou guardada na minha gravação. E aí, de vez em quando eu voltava, olhava ela, escutava de novo. Aí, rapaz, essa música é bonita, né? Aí, enfim, aí foi calando no meu coração que a música era bonita, né? Foi calando no meu coração, calando, calando, até chegar a um ponto de mostrar para as pessoas, né? Ei, eu fiz essa canção, vamos colocar na adoração. E aí, outro ponto também é porque eu tenho uma certa dificuldade, assim, de decorar a letra, né? E aí, pra quando vou cantar, às vezes eu tenho que ficar olhando, né? E, assim, quando é algo espiritual, velho, eu não gosto de ficar muito olhando letra, sabe? Eu gosto de me mergulhar mesmo ali, fechar meu olho, rezar com o Senhor, ter aquele encontro com a música e com o Senhor no serviço, né? E às vezes, assim, me embarra, porque às vezes eu tenho que ficar olhando letra, aí eu acabo ou deixando outras pessoas cantarem, né, minha canção,
ou acabo nem dando ideia de colocar, né? Eu quase nunca digo que quero colocar, né? Às vezes é os irmãos mesmo que pedem, Breno, vamos colocar a tua música, né? E eu fico feliz também, porque a música ela vai vivendo, né? Porque se ela não é mostrada, ela morre, né? E o Senhor me deu ela para que ela fosse mostrada, né? Seja mostrada e seja vivida, né, por outras pessoas e que leve as pessoas também a rezar, né, se encontrar com o Senhor. E em relação a outra música? Pronto, em relação a outra música, a gente estava vivendo um retiro, né? E, se eu não me engano, no Horizonte, a casa de retiro, enfim, era um retiro onde o nosso fundador convidou a Ritinha, né, para pregar, que é uma pregadora da Canção Nova, né? E a gente foi vivendo aquele retiro, né? E aí nasceu essa música do Espírito Santo, né? Qual é o nome? Vera, assim, outro ponto que eu tenho dificuldade, né? Colocar nome nas músicas, Eu sempre né? pergunto o nome Pois da é. música. Eu perguntei isso pro Michael, ele também disse, é tal. Assim, Parece que dá na hora o nome. eu às vezes acabo botando assim o começo da canção. Não é nem tão, não é comum. As pessoas botam mais o refrão, a parte forte, né? Mas essa canção eu ainda não pensei o nome dela específico não, sabe, Vera? Dessa do Espírito Santo, só pra tua vida em mim, né? Tá certo. Certo? Então essa canção ela nasceu e nesse retiro foi tão forte porque a Ruth também estava nesse retiro, ela compôs também uma canção também de adoração muito, muito bonita também. E aí eu chamei ela para ver, né? Eu sou uma pessoa bem reservada, né? Assim, para mostrar uma canção uma ou duas pessoas, assim, de começo, né? E aí eu chamei ela, Ruth, Deus me deu essa canção, deixa eu te mostrar, e cantei pra ela. Aí ela achou legal, aí ela deu uma ideia, né? Ei, mas coloca só isso aqui, porque chama o refrão, uma frase que chama o refrão, né? E aí ela me ajudou nessa parte e ficou na música, né? E aí ela deu essa ideia da parte que chamava o refrão novamente para a música e ficou na música e aí a gente ficou usando. E essa também é uma música que eu gosto muito, sabe? Tem uma irmã da comunidade que é a Joyce, né? Que hoje ela tá cuidando da mãezinha dela lá no Piauí, mas sempre quando eu mostrava as minhas músicas para ela gostava e sempre assim motivava que essa música ficasse tocando e que eu não esquecesse, né? E aí eu mandava algumas músicas para ela. E aí teve uma música que o Erlo pediu para que um seminário que teve na comunidade que ela tocasse os dias todinho, né? Para poder trabalhar a música, né? E o Erlo também é uma pessoa que tem uma visão... Suplicamos. Mas tu tocou ela? Não, toquei não. Certo. Mas pode dar só uma palhinha, né? Certo. E aí ela sempre falava, Breno, toca Suplicamos, e é uma música que eu não gosto muito, sabe? Eu fiz ela, mas eu não gosto muito. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E que bota pra tocar e ali eu toco, mas não... Aí podia pelo menos tocar o refrãozinho, só pra o pessoal saber, né, não? Suplicamos tua presença hoje aqui nesse lugar, Santo Espírito de Deus, viemos te clamar, queremos hoje nascer de novo, pelo poder do teu Espírito, renascer da esperança que temos em ti. Espírito Santo, vem com toda a força do teu poder, move nossos corações em teus caminhos. Espírito Santo, vem com toda a força do teu poder,
Queremos hoje renascer do teu Espírito. Breno, para quem assim tem uma boa assim, caminhada perseverante, né? Às vezes a pessoa tem algum testemunho para contar. Você tem algum testemunho para contar? Vera, assim, eu tive uma infância um pouco difícil, assim, né? Meu pai com muita bebedeira, assim, dentro de casa, né? E chegou ali um ponto ali de 10 anos de idade, eu fui morar com a minha avó, né? Passei um tempo morando com a minha avó. E nesse tempo, eu também, assim, na rotina da escola, eu acabei tendo, assim, um momento que foi um trauma, assim, para mim, né? A professora estava explicando uma matéria lá de prova, né? Algo, assim, muito importante que eu não poderia sair de sala. Mas eu estava muito apertado, assim, para poder ir no banheiro. E aí eu fui perguntar a ela se eu poderia sair. E ela disse que não. E aí causou, assim, um furdúncio ali na sala, né? Todo mundo ficou me olhando, assim, e eu tava muito apertado e todo mundo ficava olhando cada vez mais. E ali aquela situação, ela me deixou tão triste, assim, constrangido, que eu peguei, não quis mais ir para a escola, né? Não quis mais, assim, pisar na escola mais. E, e aí eu passei 3 anos, assim, sem estudar, né? E aí a minha mãe sempre tentando, né? Eu ia para os psicólogos, né? Para Mas entrou em poder. depressão assim? Ou Vera, não? assim, esse tempo, a questão de depressão não era tão. Não tinha muito o diagnóstico, né? De depressão. E eu não sei lhe explicar se eu, Ou se eu trauma tive, mesmo? assim, né? Uma depressão. Mas eu. Assim, fora da escola, fora desse contexto de escola, eu conseguia brincar com meus amigos. E as pessoas não entendiam, porque eu ficava brincando no meio da rua, eu saía com os meus amigos. Até um certo ponto que o trauma ele começou a passar para outros cantos, né? Por exemplo, eu tinha que ir para uma missa, né? Aí eu ficava preocupado, será que eu vou ter vontade e as pessoas vão me julgar de novo se eu não puder ir num banheiro, né? E aí foi passando para várias realidades da minha vida, né? Uma coisa assim que você não imagina que pode dar um problema Sim, tão grande, né? sim, e foi muito grande porque eu perdi muito tempo de escola, né? E aí minha mãe ficou tentando, me levando para psicólogo. E aí eu não ajudava os psicólogos porque eu ficava brincando ali com eles, mas na hora de falar, eu nada falava para eles, né? Ah, tu escondia que era isso. Escondia esse ponto. Porque para mim também, Vera, era algo que hoje eu consigo falar assim tranquilamente, né? Mas era algo para mim que eu me sentia muito vergonhado, né? E que eu mesmo assim pensava que era algo tão pequeno que eu não achava Que era aquilo. e não achava justo assim todo o sofrimento da minha mãe, né? Por esse motivo, né? Porque eu não conseguia ir mais para os lugares, mas era esse motivo e, enfim, aí foi passando, esse problema que eu tive foi da parte urinária, né? Aí foi a parte, aí, assim, quando eu tinha outras necessidades também, aí foi que eu fui cada vez mais imaginando cada vez mais coisas assim na minha cabeça e me atrapalhando cada vez mais nas minhas atividades, né? E aí meu tio tentou me levar para a escola de forças, né? Com força, Não assim. tentaram trocar de escola, não? Tentaram. Ah. Eu fui para umas 2 escolas diferentes, né? Eu entrava na escola, assim, entrava com muita dificuldade, né? E com a minha mãe ali, né? Com a minha mãe do meu lado ali. E quando era meu tio, eu dava um jeito de correr antes de chegar na escola, né? E aí meu pai já tentou me levar. E essa vez que meu pai tentou me levar foi muito forte para mim, porque ele me Foi à levou, força foi mesmo. à força mesmo. E aí foi no Aurélio, já tinha passado. Esse primeiro inicial foi no Papo e depois eu fui pro Aurélio, né? E aí nesse segundo momento, Vera, meu pai me levou ali, né? E ele com. Às vezes querendo ajudar atrapalha mais, né? E ele tentando ali botar ali força ali para mim entrar, né? E aí quando chegou no portão do Aurélio, que abriu um portão bem grande lá na lateral, eu consegui correr, Ixi. né? Aí eu corri chorando e todo mundo me olhando e eu já não tava nem aí, o que eu queria era sair dali. E meu pai, tipo, tramou com um amigo dele lá para me segurar e ele me pegar de novo, né?
E aí ele acabou me pegando de novo. E aí eu me soltei dele de novo. E aí ele foi perceber que era algo muito forte, né? E que não era assim uma preguiça, que às vezes meus familiares começaram a acreditar assim que era uma preguiça, né? Porque eu tinha outras atividades que eu conseguia ir, mas essa da escola não, era um medo muito grande, sabe? Por esse ponto. E aí minha mãe teve uma ideia, né? Uma ideia assim do Espírito Santo, né? Que ela pensou, ele se sente muito bem comigo, né? Se sente seguro, porque a gente se sente seguro com a nossa mãe, né? É. E aí a minha mãe falou assim, eu vou me matricular com você, né? No EJA. Aí eu, tá certo, mãe, vamos. Aí a gente foi pro Papa, né? De novo, pra mesma escola que nasceu tudo isso, eu voltei pra lá. E aí com a minha mãe eu me sentia muito bem, né? Minha mãe conversou com a professora, ela me explicou que tinha conversado com ela. E aí foi trabalhando no ambiente, né, para me chegar, enfim, aí eu comecei a fazer amizades dentro da sala, aí chegou um momento que eu disse, mãe, valeu, precisa mais não. Isso depois de quanto tempo? Isso depois, eu passei uns 4 anos sem estudar, né, isso teve esse intervalo de 3 anos, mudei para outra escola, e esse aí foi no 4º ano, né. E a tua mãe passou quanto tempo contigo? Te acompanhando no colégio? A minha mãe fez o EJA comigo, né, ela fez o EJA, que no caso, eu acho que era, se eu não me engano, velho, era a 4ª ou 5ª série, por aí. Ela fez um ano inteiro? Fez um ano inteiro comigo. Eita. Aí... É uma santa, viu? Foi. E aí eu até falei pra mãe, por que a senhora não continua os estudos também, né? Mas enfim, ela também teve esse ponto que eu disse pra ela, mãe, tá bom, se a senhora quiser também, eu consigo ir sozinho, né? E beleza, aí tudo bem. A minha mãe parou e aí eu continuei. E eu fiz também uma promessa pra ela, mãe, eu não vou parar mais. Não vou parar mais e se Deus quiser eu vou fazer faculdade, enfim, né? E aí fui. Aí fui passando e não parei mais, não repeti de ano. E fiz faculdade e tô quase terminando minha pós também. Hoje sou professor, né? Voltei para a área assim, hoje sou professor de musicalização, né? Então ajudo as crianças também a experimentar a música, né? Aí quando a criança quer ir no banheiro, né? Pode ir, né? Pode ir no barro, né? Enfim. É na tua presença que minha essência está, todo o sabor encontra aqui no teu altar, todo o sentido de viver, Senhor, está aqui na tua presença. É te adorar, o sagrado tesouro mais raro, exposto aqui no trono do altar. É meu íntimo amor, meu Deus, meu Senhor, beleza que me atrai, é o esposo da alma, presença mais rara, dono de mim, reina aqui dentro do meu pobre coração, reina aqui dentro do meu pobre coração. O sagrado tesouro mais raro, exposto aqui no trono do altar, é meu íntimo amor, meu Deus, meu Senhor, beleza que me atrai, é o esposo da alma, presença mais rara, dono de mim,
E outra coisa também, em relação à tua profissão, né? Que é musicalidade com criança, não é isso? Uhum. Musicalização, assim. Musicalização com criança, né? Uhum. O Dedé também faz essa parte também de Sim. musicalização com criança, Uhum. né? E tu consegue levar alguma parte dessa experiência pro grupo Vinde a Mim também? Vera, assim, sim, tanto as coisas que eu aprendo na comunidade, né, e aprendi, já tenho uma bagagem bastante, né, grande, um acervo grande, então eu levo para o trabalho e o trabalho também faz com que eu aprenda várias coisas que eu possa levar também para a comunidade, também para o ministério, né. É uma troca de experiência, né, de ambientes diferentes, né. Então com as crianças, Vera, eu acho legal porque eu tenho, assim, eu vejo um papel muito importante de influenciar, de dar um estalo, assim, na questão de um dom musical, né? Das crianças ali que pode estar ali, ainda ali dormindo, né? E você acorda esse dom musical das crianças para que possa cada vez mais explorar, né? Ter essa vontade de cantar, vontade de tocar um instrumento musical, porque faz bem, né? Faz bem para a alma, né? E, enfim, eu gosto de estar com as crianças, eu gosto muito de estar com as crianças, porque elas são aquilo que está na sua frente ali, né? Não tem falsidade, Máscara, né? não tem máscara, a gente brinca, a gente vive ali verdades, né? Um com o outro, troca experiência, né? Faço esse papel de tentar cada vez mais motivar as crianças a cantarem, a conhecer os instrumentos, né? Tem vários instrumentos legais, então eu tento animá-las para poder conhecer esse universo musical, né? E cada vez mais mergulhar, viver. Mesmo que não vá ser um musicista, né? Mesmo que não vá ingressar de forma mais profissional na música, mas que leve a música para a sua vida, porque vai fazer muito bem, né? Seu psicológico, né? Enfim, todo trabalhar seu corpo por inteiro, né? Breno, você gostaria de falar mais alguma coisa? Convidar Vera, os jovens para fazer parte de um grupo de oração, fazer parte da igreja, porque os jovens hoje parece que vivem assim muito, muito frios, né? Não querem mais saber de Deus, não querem mais saber às vezes da família e estão indo para caminhos muito estranhos, né? Uhum. Assim, Vera, sim, realmente é muito. Eu quero fazer sim um convite, né? De que as pessoas se voltem mesmo para Deus, né? Não esqueçam de Deus, porque hoje realmente a gente vê as pessoas cada vez mais esquecendo de Deus, deixando ele cada vez mais de lado, né? Então é algo que eu gosto muito de uma passagem, né, que tem tudo a ver com isso, que é Colossenses 3, né? Que ele fala na passagem que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, né? Então, a nossa vida ela está escondida em Cristo Jesus, então não tem para onde não podemos esquecer dele se a nossa vida está com ele, né? Está escondida nele. Então, é uma vida de realmente mesmo acordar, né? Um despertar mesmo para as pessoas, para que se voltem para o Senhor, porque ele é o nosso tudo, né? Em relação à família, também Deus ele ajuda muito, né? A gente construir uma família. Hoje eu construí uma família também alicerçada também dentro da comunidade. Conheci a minha esposa lá, a Josiele, né? Quero até mandar um beijão para ela, né? Um abraço muito grande, que é a minha maior também, uma das minhas maiores apoiadoras também nos meus sonhos, né? Nas minhas vivências. Então é uma pessoa que eu amo muito e que está comigo ali, do meu lado ali sempre, né? Enfim, então Deus ele nos ajuda também a conhecer pessoas e vivenciar também, de certa forma, uma construção de família alicerçada também na fé, né? Porque quando a gente não constrói na fé uma família, é muito fácil se acabar, né? Muito fácil a gente machucar o outro, né? E ferir e fazer cada vez mais maldades, né? Com o outro e, enfim, se machucar e não perdurar esse relacionamento.
E quem quiser participar do grupo Vinde a Mim, quais são os dias do grupo aberto? Pronto, o grupo aberto hoje ele está sendo na segunda-feira, né? Na segunda-feira, 7h30. A nossa casa é localizada ali na Travessa Riachuelo, 180 o número, né? Vila União, ali perto do supermercado Jardim de Fátima, né? Então, faça um convite também, se quiser participar, é um grupo muito bom, certo? E se quiser saber sobre seminários, retiros, é só acompanhar o Instagram, né? Sim, a gente fica cada vez mais alimentando o Instagram com os nossos movimentos, né? As coisas que vão ter, os nossos compromissos, né? Então a gente sempre está postando lá as novidades de que vai acontecer. Tá certo. Muito obrigado, Breno. Meu boa noite. Obrigado também, Vera. Obrigado pela oportunidade. E eu preciso que tu cuides do meu coração. A cada caminho, a todo instante, eu quero ouvir o teu falar, a me dizer aonde ir, pra que eu não me perca, Pai, mas me encontre sempre, sempre em teus braços, Jesus, Jesus. Eu quero viver só pra ti, Jesus, Jesus. Me põe em tuas asas, onde eu me sentirei seguro. E eu preciso que tu cuides do meu coração. A cada caminho, a todo instante, eu quero ouvir o teu falar, a me dizer aonde ir, pra que eu não me perca, Pai, mas me encontre sempre, sempre em teus braços, Jesus, Jesus. Eu quero viver só pra ti, Jesus, Jesus. Me põe em tuas asas, onde eu me sentirei seguro.